Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Com coronavírus ou sem coronavírus, para a glória de Deus, estamos aqui, rompendo em fé. Após aquele domingo de jejum e oração no dia 5 de abril, nós temos a certeza que Deus, mais do que nunca, está à frente deste povo, desta nação tão abençoada por Deus. Estamos aqui no projeto Auxílio ao Mestre para ministrarmos mais uma lição nesse trabalho. E a lição de hoje é a lição de número 3, eleição e predestinação. Este assunto é um assunto um tanto complexo, que envolve várias doutrinas bíblicas, você conhecer os atributos da divindade, comunicáveis e incomunicáveis, para você compreender o todo. Então, ao longo da história, os teólogos têm debatido acerca desse tema, a eleição e a predestinação. Segundo uma linha de teólogos, o homem já foi predestinado por Deus. Seus atos, seu comportamento, suas escolhas. Então, este homem, dentro da visão de alguns teólogos, ele é um escravo da vontade de Deus. Não haveria, então, livre-arbítrio. Então, nós vemos aí um outro grupo de teólogos que acredita que esta eleição e predestinação, ela não se refere a indivíduos necessariamente, ela se refere à igreja do Senhor, tá bom, meu querido? Então, nós vamos hoje procurar, dentro da palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo, abordar este assunto. Eu não tenho a pretensão de ter a última palavra sobre o assunto, porque teologia não é uma ciência exata. O texto é perfeito, não há erro. A revelação é plenária, mas a interpretação, ela é humana. E o entendimento também humano. Daí a dificuldade da compreensão, às vezes do consenso, de determinados pontos da teologia e da palavra de Deus. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nesse tópico nós vamos compreender o que é a eleição. A eleição fala de escolha. Deus escolheu, foram os eleitos de Deus. Mas quais são os critérios adotados por Deus nessa escolha? Quais os critérios estabelecidos por Deus para que esta escolha se confirmasse? Qualquer pessoa poderia fazer parte dessa escolha ou apenas um grupo seleto de pessoas? Então, nós vamos ver que esses eleitos, Deus estabeleceu para eles uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. O termo que melhor a define seria escolha. Esta, por sua vez, foi realizada pelo próprio Deus através da obra redentora de seu Filho. A eleição de Deus se refere à coletividade e não à individualidade. O texto sagrado faz menção à escolha da igreja, a qual é composta por pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, todos os homens podem ser salvos através do sangue do Filho de Deus que foi derramado lá na cruz. Tal qual a arca de Noé, todos que estiverem na verdadeira igreja serão salvos do juízo de Deus. Então nós vamos compreender que a eleição
A palavra que melhor podemos compreender, traduzir, seria a escolha. Quando nós vamos para as eleições, nós vamos escolher o nosso candidato. No caso, nós somos escolhidos por Deus. Agora, eu preciso destacar aqui, meu amado, que esta escolha foi feita pelo próprio Deus, mas como que se deu essa escolha? Essa escolha se deu através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Tá bom, meu querido? Então, é a primeira coisa que nós observamos. Essa eleição se deu através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A eleição de Deus, meu querido, ela se refere à coletividade, não à individualidade. Então, o que eu quero destacar com isso? Que lá na cruz do Calvário, Jesus morreu para estabelecer um povo seu, propriedade sua, nação santa. Então, nós vemos ali que a escolha se refere ao quê? À coletividade, que seria a igreja do Senhor. Então, não está falando aqui de individualidade. Está dizendo que foram pessoas que foram chamadas por Deus, de onde vem a palavra eclésia, ou igreja, chamados para fora. Eles foram escolhidos por Deus. O texto sagrado também, ele faz menção à escolha da igreja, a qual é composta por pessoas, meu irmão, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, qual o critério da escolha estabelecida por Deus? O critério adotado por Deus é ter aceitado o Filho dele como Senhor e Salvador. Daí a escolha, a igreja, tá bom? Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E todos que aceitassem o seu Filho comporiam a igreja. Então eu continuo prosseguindo que todos que aceitaram seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário, quando o sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz, eles iriam compor a igreja, que foi eleita. Então, os eleitos são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Agora, eu quero fazer aqui uma outra observação. Semelhante que foi a arca de Noé, assim também é a igreja. Deus escolheu a arca de Noé para salvar o homem daquela época, no caso Noé e toda a sua família. Só houve salvação para quem estava dentro da arca. Os escolhidos, a escolha de Deus, ela se dá para aqueles que estão dentro da verdadeira igreja. Estes sim serão salvos do juízo de Deus. Noé e sua família foram salvos por intermédio da arca. E nos nossos dias, nós seremos salvos estando dentro da igreja. Assembleia de Deus? Não. Presbiteriana? Não. Deus e Amor Metodista, Batista? Não. Estou me referindo aqui à igreja verdadeira, a igreja que está ligada em Cristo Jesus. Amém, meu querido? As condições da eleição. A harmonia das Escrituras Sagradas nos ensinam que a eleição é um ato divino, baseado no amor e misericórdia de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não há mérito humano nesta eleição. Ninguém a merece. Ela é uma iniciativa de Deus para com todos aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício de Jesus. Tanto o que se salva quanto o que se perde desfrutam da mesma oportunidade oferecida por Deus. Todos os salvos que adentrarem ao céu terão plena ciência que só estão ali pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Semelhantemente,
todos os perdidos terão ciência das oportunidades desperdiçadas e suas consequências eternas. Então, nós vamos observar aqui as condições da eleição. Como diz, quando nós falamos eleição, dá a impressão que foi um ato deliberado da parte de Deus sem critérios. Então, Deus estabeleceu critérios, uma forma de se dar esta eleição. Esta eleição se daria por intermédio do sacrifício do seu filho, aqueles que viriam a compor a igreja. Agora, com quais as condições da eleição? Toda a harmonia da Bíblia, quando eu falo harmonia bíblica, eu falo Gênesis a Apocalipse. Nos ensina que a eleição, primeiro, ela é um ato divino, baseado no amor e misericórdia de Deus. A eleição, ela não está baseada no mérito humano, na obra humana ou nas boas obras. Nós somos salvos pela graça. Não há mérito humano nenhum nesta eleição. Ninguém a merece, porque ela é uma iniciativa de Deus para com todos aqueles que pela fé aceitam o sacrifício de Jesus. Então, o primeiro critério é esse. Só vai ser eleito, só vai participar da igreja que será salva, que será arrebatada, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. E ao aceitar o sacrifício de Jesus, nós estamos reconhecendo que nós não somos merecedores da graça de Deus. Foi uma iniciativa da parte de Deus de enviar o seu Filho para nos resgatar. Foi uma iniciativa dele e não nossa. Outra coisa que eu destaco, tanto o que se salva quanto aquele que se perde, todos desfrutam do mesmo princípio de igualdade, tanto o que salva como o que se perde. Aquele que adentrar ao céu, ele vai ter, ao chegar ao céu, plena convicção, certeza de que ele não merece estar ali diante de Deus. Ele está ali pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus. Ninguém vai entrar no céu no dia do arrebatamento e dizer: verdadeiramente eu mereço estar aqui, porque eu fui muito bom lá na terra. Por outro lado, aqueles que irão perder a oportunidade da salvação oferecida por Deus, porque a eleição diz respeito à coletividade. Então, compete ao homem aceitar a Jesus Cristo e fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Agora, todos os perdidos, irmãos, eles terão ciência das oportunidades desperdiçadas e suas consequências eternas. Então, é isso aqui que nós compreendemos, que tanto o que se salva como o que se perde terão ciência de que tiveram o mesmo princípio de igualdade. Quem chega no céu sabe que ele está lá não por mérito próprio, mas por causa do sacrifício de Jesus. E aquele que se perde, ele tem convicção porque ele está ali por conta das oportunidades que foram desperdiçadas e as consequências que serão eternas em virtude da escolha equivocada que fizeram. Vida santa e irrepreensível. A eleição oferecida por Deus a todos os homens envolve direito e também deveres. Há um padrão de qualidade estabelecido pelo próprio Deus. Isto é, um código de ética e conduta a ser observado. Toda promessa de Deus envolve comprometimento incondicional por parte daquele que a recebe. No caso dos eleitos, é esperado deles uma vida santa, reta, justa e irrepreensível aos olhos de Deus. Este padrão só pode ser alcançado se os salvos viverem
na total dependência do Espírito Santo. Na carne, é impossível que o homem alcance este padrão. Nesse subtópico, nós vamos compreender que os eleitos foram chamados para viver uma vida santa e irrepreensível, tá bom, meu querido? Então, nós observamos que os eleitos, o ser eleito por Deus, ele traz consigo os seus direitos e também os seus deveres. Existe um padrão de conduta ética a ser vivida. E esse padrão foi estabelecido pelo próprio Deus, tá bom, meu amado? Então, nós precisamos observar, se você de fato faz parte da igreja verdadeira, você vai ter um padrão de pureza, de santidade, você vai ter um padrão ético, um padrão moral que vai muito além do padrão deste mundo. Eu destaco que toda promessa que Deus faz a alguém, amados, no caso nós temos a promessa da vida eterna, a promessa do arrebatamento, a promessa de reinar com Cristo no milênio, a promessa de morar com Deus na eternidade, no estado eterno. Toda promessa de Deus, ela envolve comprometimento incondicional por parte daquele que a recebe. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, aquela pessoa que recebe a promessa, ele tem que estar envolvido, comprometido de forma incondicional, 24 horas por dia, porque a promessa que ele recebeu é grandiosa demais, irmãos. Então nós temos que estar envolvido, aguardando, meu amado, o cumprimento dessa promessa. No caso de nós, igreja, os salvos, os eleitos, é esperado de nós uma vida santa, reta, justa e irrepreensível aos olhos de Deus. Olha aí o termo da responsabilidade, meu querido. Os eleitos, eles não são eleitos aleatoriamente. Eles têm um padrão a ser vivido, um padrão ético e um padrão moral. Esse padrão só pode ser alcançado, eu destaco aqui, se nós vivermos, irmãos, na total dependência do Espírito Santo de Deus. Deus sabe que para mim e para você é quase que impossível vivermos esse padrão, mas Ele nos deu o Espírito Santo. É Ele que nos consola, nos fortalece, nos sustenta. Então, na carne, humanamente falando, é impossível eu viver esse padrão estabelecido por Deus. É por isso que eu preciso viver cheio do Espírito Santo, na total dependência do Espírito Santo, porque é Ele que me capacita a viver esse padrão estabelecido por Deus. A nova vida dos eleitos, o estilo de vida dos eleitos em Cristo, será marcado pelo abandono das antigas práticas carnais pecaminosas e o apego às verdades espirituais que lhes serão ensinadas e reveladas gradativamente. A santificação é a separação entre o que é santo e o que é profano. Ela não se dá de uma forma instantânea. Trata-se de um processo de retirar as coisas velhas e introduzir as coisas novas a cada dia. É o ato de esvaziar-se de si mesmo e se deixar encher pela palavra de Deus, a qual gerará mudança de pensamento, comportamento, prioridades, desejos e propósitos. Então, nós observamos aqui que os eleitos em Cristo, os eleitos na pessoa de Jesus, ou através do sacrifício de Jesus, eles têm uma vida também diferente, uma nova vida.
Por isso nós falamos na lição anterior que necessário vos é nascer de novo. Então, aquele que foi eleito, ele vai abandonar a vida pecaminosa, a vida carnal, a vida marcada por práticas abomináveis. Quem cometia delitos, roubava, mentia, prostituía, adulterava, tinha ódio, mágoa, rancor, engano, suborno, trapaça, ele abandonou tudo aquilo ali, meu querido. Ele vai viver uma vida santa. Então eu destaco que a santificação, ela é o processo de separação entre o que é santo e o que é profano. E isso não se dá, meu irmão, do dia para a noite. E glórias a Deus por isso, porque eu não conseguiria alcançar o patamar que hoje eu me encontro de conhecimento de Deus e de separação e mudança de vida que eu tive no começo da minha caminhada há 27 anos atrás. Então, se tem uma coisa que Deus é compreensível. Então, essa santificação, ela é gradativa. Essa santificação, ela é como um processo de você retirar as coisas velhas e introduzir coisas novas. Ou seja, é como uma casa que você vai fazer uma reforma. Por dentro está tudo sujo, você vai tirando a sujeira e vai colocando coisa nova. Você vai limpando e vai colocando coisa nova. É assim o agir de Deus na nossa vida, é a santificação. A cada dia eu encontro uma área na minha vida que carece de ser tratada, que eu careço de libertação, de transformação e santificação, tá bom, meu querido? Então, esse processo, meu irmão, de esvaziar e se deixar encher pela palavra de Deus, ou seja, eu vou me esvaziar do meu eu e vou me encher da palavra de Deus. Vou deixar que a palavra de Deus encontre o que? Guarida no meu coração. Eu vou me deixar também ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. E tanto a palavra de Deus como o Espírito de Deus, ambos vão gerar em minha vida mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de prioridades, mudança de desejos, pensamentos e propósitos. Então vai surgir um novo ser, com uma nova visão, com novas prioridades, com um novo comportamento, à medida que o Espírito Santo e a palavra de Deus vai moldando esse ser. Então você já deu para perceber que os eleitos em Cristo, eles não são escolhidos aleatoriamente. Todos podem fazer parte da igreja, desde que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador e sigam o padrão de pureza e santidade adotados por Deus. Predestinados para filhos de adoção. Nesse tópico nós vamos compreender o que significa predestinados para filhos de adoção. Nós vamos aí procurar explicar o que é a presciência, um dos atributos incomunicáveis de Deus. O que é um atributo incomunicável? É um atributo que pertence somente a Deus. Satanás e os demônios não possuem a presciência, que é o conhecimento prévio, antecipado de todas as coisas que acontecerão. Então, a partir desse atributo, Deus ele predestinou, ou seja, ele sabe de antemão quem aceitará e quem não aceitará o sacrifício do seu filho oferecido na cruz do Calvário. Agora, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, eles foram adotados como filhos. E Paulo aqui ele vai usar um termo gentílico, não um termo
judaico, porque dentro da visão judaica não existia essa concepção de adoção, mas dentro da cultura romana havia esse conceito de adoção, em que a pessoa adotada recebia o nome ou sobrenome de quem o adotava, ele era reconhecido como filho legítimo e tinha direito a toda a herança e patrimônio daquele que o adotou. A predestinação. Predestinar significa determinar antes, isto é, Deus determinou na eternidade que os pecadores arrependidos que aceitassem a Jesus Cristo recebessem o poder de serem filhos de Deus por adoção. Esses filhos adotados teriam todos os privilégios de um filho legítimo e receberiam o nome daquele que os adotara. A compreensão da predestinação bíblica envolve o conhecimento teológico de vários atributos da divindade, tais como presciência, onisciência, justiça, amor e misericórdia. Não é possível ao homem compreender a correlação entre estes atributos somente sobre a ótica da razão. Deus é amor e todos os seus atos são fundamentados no seu amor e justiça. Quando nós falamos da predestinação, dá-se a entender que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, independente da escolha que eles viessem a fazer. Então, nós observamos que a predestinação bíblica, ela não é bem assim. Primeiro, se a predestinação ela fosse desta forma, então Deus não seria um Deus de amor. Ele seria um Deus caprichoso, um Deus que estabeleceria critérios que não seriam claros. Tá bom, meu querido? Ele iria mandar uns para o inferno e outros para o céu, independente do que estes fizessem. Então, aí não existe lugar para o livre-arbítrio. Então, nós vamos compreender agora que predestinar significa determinar antes. Por quê? Deus determinou na eternidade, antes que Ele criasse todas as coisas, porque para Deus passado, presente e futuro não existe. Nós estamos limitados a tempo e espaço. Deus está acima de tudo isso. Para Deus o passado é eterno, o presente é eterno, o futuro é eterno. É a mesma coisa. Então, quando nós falamos, nós temos dificuldade de compreender sobre a ótica de Deus, que Deus predestinou, Ele tomou a decisão na eternidade, que todos aqueles que aceitassem o seu Filho Jesus Cristo como Salvador, eles receberiam o poder de serem chamados filhos de Deus, tá bom, meu amado? Mas nós não somos filhos de Deus na qualidade como é Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. Nós somos adotados por Deus, como filhos dele. E ele nos adotou, e como Paulo escreve, porque ele tinha a dupla cidadania. Ele era cidadão romano e ele era cidadão também judeu. Então ele escreve como cidadão romano, falando da prática, da cultura romana, que existia a adoção e a pessoa adotada recebia o nome daquele que o adotava. No caso, Deus fala, e se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, nós somos o povo que somos conhecidos como o povo de Deus. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Glórias ao nome do Senhor. Agora, meu amado, nós precisamos destacar o seguinte, que a compreensão da predestinação bíblica, nós não conseguimos entendê-la
apenas sobre a ótica da predestinação. Nós precisamos compreender vários atributos da divindade. Presciência, a onipotência, a justiça, o amor e a misericórdia. Nós precisamos compreender esses atributos de Deus, porque todos eles estão presentes nesta predestinação. Porque Deus já sabia de antemão, nós vamos aí ver a justiça de Deus, nós vamos ver o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Então, quando nós abordamos este assunto, não é por acaso que há duas correntes teológicas centenárias, ou vamos dizer milenar, que dividem opiniões, porque eles tentam compreender esse tema somente sobre a ótica da razão. Agora, sobre a ótica da razão, do meu intelecto, do seu intelecto, nós não vamos conseguir entender a predestinação, tá bom, meu querido? Então, nós precisamos compreender os atributos da divindade: amor, bondade, misericórdia, justiça, onisciência. Então, são vários atributos. E todos estes atributos, eles trabalham e eles se convivem na mais perfeita harmonia. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele tem a onisciência, porque ele sabe de tudo antecipadamente, e a presciência, que é o conhecimento prévio. Então, nós precisamos compreender isso, que todos os atos de Deus, irmão, estão alicerçados, fundamentados no seu amor e na sua justiça. Amém, querido? Muitos convites entregues e poucos que comparecem. Um casal decide se casar. Cuidam de todos os preparativos que envolvem muitos gastos. O banquete é feito para centenas de pessoas. Os convites são entregues a todos os amigos do casal. Estes, ao recebê-lo, se alegram e confirmam a presença na cerimônia. No dia do casamento, poucos comparecem à festa e os noivos se dão conta de que muito dinheiro e esforços teriam sido poupados caso os preparativos e convites fossem destinados apenas aos convidados presentes. Deus, na sua presciência, sabe de antemão quais comparecerão à festa que ele preparou. Todavia, ele não poupou gastos com os preparativos e distribuiu convites a todos indistintamente. Eu uso aqui essa analogia para você entender um pouco o que é a presciência de Deus e como é que Deus dá o mesmo princípio de igualdade para todos, tá bom, meu querido? Um casal decide se casar, unir-se no matrimônio e, por serem seres sociais, terem amigos, eles espalham convites para todos os lados, mais de 1000 convites, e contratam um buffet para fazer o jantar para mais de 1000 pessoas. Agora, cada pessoa que recebe o convite assume o compromisso. Não, eu vou estar lá no dia do seu casamento, da cerimônia, da festa, pode contar comigo que eu vou estar lá. E o casal todo empolgado cuida do aluguel, cuida dos preparativos, a decoração, a banqueteira, comida, envolve inúmeros gastos. Quem casou sabe disso, irmão. Casamento envolve dinheiro, que diga o pai e a mãe. E vão casar a filha, tá bom? Então, é despesa demais. Só que no dia do casamento, o casal tem uma surpresa desagradável. Apenas alguns convidados que falaram que compareceriam
que de fato compareceram à festa. E o casal fica tremendamente aborrecido e pensando, poxa vida, se nós soubéssemos que viria apenas estes 50, para que nós fizemos um buffet aí para 600, para 1.000 pessoas? Olha quanto dinheiro, tempo e energia que foi desperdiçado. O casal pensou, nós deveríamos ter entregado o convite, se nós soubéssemos de antemão, nós teríamos entregado o convite apenas para estes que vieram. Nós pouparíamos tempo, energia e muito dinheiro. Meu querido, Deus, Ele sabe de antemão quem vai participar do banquete das bodas do Cordeiro, quem de fato vai aceitar o seu filho, quem é de fato que recebeu o convite, assumiu o compromisso e que vai estar no dia. Ele sabe quem é que vai negar, ele sabe quem vai rejeitar o convite, ele sabe quem é que vai desprezar, ele sabe quem é que vai banalizar, ele sabe exatamente. Agora, o que eu acho interessante da presciência de Deus é porque ele, mesmo sabendo que aquela pessoa irá rejeitar o convite, desprezar o convite ou até jogar o convite fora, ele vai dar a mesma oportunidade. Então Deus ele não poupou gastos. Qual foi o preço que Deus pagou, meu querido? Deus pagou com o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, os predestinados são aqueles, amados, que aceitam o sacrifício de Jesus. Então Deus não propôs gastos com os preparativos. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu vos buscarei, vos levarei para estar comigo. Então, meu amado, Deus distribuiu convites a todos indistintamente. Distribuiu para os africanos, para o alemão, para o francês, para o italiano, para o preto, para o pobre, para o rico, para o culto, o iletrado, o ignorante. Ele distribuiu indistintamente e continua distribuindo. Agora, a presciência de Deus, ele sabe quem vai aceitar mesmo, quem vai comparecer. Não é quem ele vai permitir chegar. O princípio de igualdade, ele é o mesmo para aquele que se salva e para aquele que se perde, irmão. Agora, como cada um vai administrar o seu convite, é uma decisão pessoal. Eu recebi o convite, eu estou com ele guardado. Quando a trombeta soar, meu querido, quando o toque da trombeta soar, eu vou falar, Senhor, olha, está aqui o convite, estou aguardando. E eu vou receber um corpo glorificado e vou participar das bodas do Cordeiro. Amém, amado? Agora, pare comigo para pensar. E se Deus distribuísse o convite somente para aqueles que ele tem certeza que estariam nas bodas do Cordeiro? O evangelho já teria sido pregado já a quem precisa, meu querido. Então, Deus, ele é misericordioso. Mesmo sabendo que ele vai receber um não todo tamanho, mesmo sabendo que ele vai ser envergonhado, zombado, criticado, muitos vão dizer que nem crê na sua existência, ele dá o mesmo princípio de igualdade, para que ninguém diga que Deus é injusto, que Deus favoreceu uns em detrimento de outros. Amém, querido? Que você preserve o convite que Deus te deu. É como diz a palavra, guarda o que tens para que ninguém te toma. Guarda o teu convite, meu querido, porque é isso que vai te assegurar a entrada nas mansões celestes. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Nesse tópico nós vamos entender qual é o propósito de Deus, a sublimidade, a grandiosidade de Deus revelada no propósito dele concernente à predestinação. Como nós já entendemos no tópico anterior, que Deus já sabe de antemão quem vai aceitar o seu convite. E ele sabe também quem não irá aceitar.
Ele sabe daqueles que vão assumir o compromisso só de palavra e não comparecerão. E aí vão dar as mais esfarrapadas desculpas. Então nós vamos entender aqui agora a sublimidade do propósito de Deus nesta predestinação. A predestinação e salvação. Ninguém é salvo por ser filho de pastor, de crente ou por pertencer a uma família cristã temente a Deus. A salvação não é automática. Ela passa pela aceitação do sacrifício do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, conforme asseguram as Escrituras Sagradas. A religião e as boas obras não salvam a ninguém. Só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum salvo chegará ao céu achando-se digno de estar ali. Nenhum perdido poderá dizer que Deus o predestinou ao inferno. O rico da parábola de Jesus não questionou em momento algum a justiça divina. Ele sabia por que estava ali. Então nós vamos ver a predestinação e salvação. Então nós vamos observar que ninguém é salvo automaticamente. Não é porque é filho de pastor, não é porque é filho de crente, ou porque é filho de pertencente a uma família temente a Deus, que a pessoa é salva automaticamente. Não, ele não é predestinado assim desta forma não, meu querido. Ele tem que passar pelo processo de confessar a Jesus, ele confiar no sacrifício de Jesus, que ele não é digno, merecedor, mas é um dom de Deus. Então não é porque ele é filho de crente, filho de pastor, de presidente, de presbítero, não, meu filho. Ele será por conta do sacrifício e da aceitação do Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Então ele vai ter que compreender que Jesus ele é Salvador, mas também ele é Senhor. É aquele que estabelece um padrão de conduta a ser vivido. Agora eu destaco aqui que a vontade de Deus concernente à salvação para o homem, irmãos, é que todos os homens sejam salvos. Paulo deixa isso claro lá em Timóteo, irmãos. Ele escrevendo a Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham chegar ao pleno conhecimento da verdade ou da revelação de Deus. Então esse texto ele já joga por terra aquela visão da predestinação de uns para o céu e a predestinação de outros para o inferno. Porque, do contrário, a Bíblia estaria entrando em contradição. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos vários textos na Bíblia que Deus aponta o desejo de salvar e alcançar a todos os homens, a todos os povos, nações, tribos e línguas. Agora, ele sabe que isso só vai se dar através da aceitação do sacrifício de Jesus. A religião, meu irmão, nós queremos destacar a religião. Quando eu falo religião, eu falo todas as religiões sobre a face da terra e as boas obras, elas não salvam a ninguém. A religião, ela não salva. O cristianismo, irmão, a sua igreja, ela não salva você. Quem salva chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só em Jesus que há salvação. Outra coisa que eu destaco, como eu já falei anteriormente, nenhum salvo chegará ao céu achando-se digno de estar ali. De repente, soou a trombeta, recebeu um corpo glorificado, e quando ele põe o pé lá no céu, ele fala verdadeiramente, eu merecia estar neste lugar, porque eu preguei para muitos, eu anunciei o evangelho para muitos, eu me afastei do pecado,
eu me separei, me santifiquei para Deus. Meu irmão, não vai ter nenhum espírito de fariseu que vai subir no céu não, meu querido. Todos que chegarem ali terão a convicção e a certeza que só estão ali pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Eu fico imaginando quando o toque da trombeta soar e o arrebatamento da igreja, ele ocorrer. Naquele momento, meu querido, eu e você receberemos um corpo glorificado. Vai ficar para trás zika vírus, chikungunya, dengue, vai ficar coronavírus, H1N1, vai ficar bico de papagaio, câncer, vai ficar tudo para trás, porque você vai receber um corpo glorificado. E quando você receber aquele corpo glorificado, o primeiro pensamento que você vai ter é: glórias ao nosso Deus eterno, porque Ele me fortaleceu, consegui vencer o mundo, a carne, o pecado e o diabo, e eu agora estou subindo para o encontro com o meu Senhor Jesus. Meu querido, o sentimento que vai haver no seu coração e no meu é que nós não merecíamos estar ali, meu querido, naquele momento. Ninguém vai bradar e dizer: aleluia, eu merecia, até que enfim chegou. Não, meu querido, vai ser um misto de alegria, mas também de choro, porque nós não merecemos. Ninguém vai chegar no céu, bater no peito e dizendo merecedor de estar ali. Por outro lado, nenhum daqueles que se perdem poderão dizer que Deus o predestinou ao inferno. Ninguém vai poder dizer isso, porque nós olhamos a parábola que Jesus fala do rico e o Lázaro. O rico, em momento algum, ele questionou o amor de Deus e a justiça de Deus. Pelo contrário, ele entendeu que ele estava ali porque merecia. Ele sabia exatamente por que ele estava ali. Porque tanto ele quanto Lázaro tiveram o mesmo princípio de igualdade. A lei, a palavra foi pregada tanto para um quanto para outro. Um achou que o seu Deus era o dinheiro e o outro sabia que toda a sua riqueza estava em Deus. Esta foi a grande diferença. Então, meu querido, a predestinação e salvação, ela parte desse princípio de igualdade, tá bom, meu amado? Todos podem aceitar a Jesus e fazer parte da igreja. Tem que perseverar no caminho. Quando ocorrer o arrebatamento, ninguém vai achar que está ali porque merece, mas estará ali pela graça e misericórdia de Deus. E aqueles que se perderão, que estarão condenados, eles nunca vão dizer que Deus foi injusto com ele. O inferno é lugar de memórias eternas, onde elas não se apagam. A pessoa vai ter eternas lembranças das muitas oportunidades desperdiçadas. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Predestinação e o amor. Em sua presciência, Deus já sabia acerca da queda do homem. Todavia, antes que tudo fosse criado, ele já havia provido a redenção e salvação para todos através do sangue de seu Filho. Os que são salvos foram atraídos pelo amor de Deus e perseveraram neste amor em meio às muitas aflições. Os que se perdem também são alvos do amor de Deus. Estes, por sua vez, o desprezaram, resistiram ou banalizaram de forma explícita ou não. Deus não predestinou suas criaturas ao sofrimento eterno. O que cada um planta é opcional. Já a colheita é obrigatória. Ser amado por Deus não é tudo. É preciso corresponder a este amor e se deixar ser moldado. Nesse subtópico aqui, meu querido, nós vamos ver aqui predestinação e o amor.
A presciência de Deus, ela nos aponta que antes da criação do mundo, Deus já sabia de antemão que o homem iria sofrer a queda lá no jardim do Éden. Tá bom, meu querido? Todavia, aprove a Deus que antes que tudo fosse criado, ele já havia provido um Salvador, uma redenção e uma salvação para todos através do sangue de seu Filho. Então, hoje está mais fácil a gente compreender isso aqui. Observa, o coronavírus chegou no Brasil, chegou no mundo. E os países, o mundo, os médicos quebrando cabeça, tentando descobrir uma fórmula, uma receita, e o presidente se apresenta mostrando 2 medicamentos que já estavam preparados para uma outra enfermidade que pode ser usado sim para tratar as pessoas que foram infectadas, que já têm os sintomas do coronavírus. Então nós observamos que o remédio já estava pronto. Então a queda do homem, quando o homem caiu, Deus já sabia de antemão e, como eu disse, nós temos dificuldade de compreender que parece que Deus determinou que o homem, que Adão e Eva caíssem, que os anjos se rebelassem contra ele. Mas é porque Deus não está limitado a tempo e espaço. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Isaías afirma que ele anuncia o fim antes do começo. Então a nossa mente não consegue entender isso. Então Deus não trabalha de improviso. Então ele já havia provido, meu irmão, uma forma de redenção e salvação para todos, através do sangue de seu Filho. É o remédio estabelecido por Deus. Os que são salvos, eles foram atraídos pelo amor de Deus. E outra coisa, não somente atraídos, eles perseveraram neste amor em meio às muitas aflições. Meu querido, eu fui atraído pelo amor de Deus. O amor de Deus me constrange. O amor de Deus me seduziu. Deus não me forçou a aceitá-lo. O Espírito Santo veio me convencendo, me seduziu, me atraiu. O Espírito Santo, ele não violou o meu livre-arbítrio. Eu fui atraído, eu me apaixonei pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. Eu me apaixonei pelo Espírito Santo de Deus. Eu me apaixonei pelo Deus Pai. Foi uma relação baseada no amor. O remédio, a cura, foi estabelecido por Deus antes que a enfermidade chegasse, meu querido. Então, este amor foi que me atraiu. Agora, é necessário perseverarmos neste amor em meio às muitas aflições. Então, aqueles que são chamados por Deus, Deus não prometeu para eles um mar de rosa, mamão com açúcar, evangelho light, evangelho gospel. Deus prometeu é a cruz, meu querido. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, não basta você ser amado por Deus. Você tem que corresponder, perseverar neste amor. Há muitos que foram atraídos pelo amor de Deus, mas apostataram da fé, desviaram da fé. Meu querido, a salvação, ela se dá, meu querido, através da aceitação do Senhor Jesus Cristo e perseverar. Jesus diz aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta você iniciar a caminhada. Não basta você somente ser batizado nas águas. Eu disse em outro vídeo que há pessoas que tomam banho público. Era um pecador seco, agora é um pecador molhado. Não teve mudança de vida. Ele não reflete o amor de Deus na vida dele, ou o amor que ele tem para com Deus.
nós observamos isso, que o salvo em Cristo, ele serve a Deus no meio de muitas aflições. A cada dia, a dor, a enfermidade, a escassez, as dificuldades, as angústias, as tristezas, lutam constantemente contra a minha vida, tentando fazer com que eu volte para trás, tentando fazer com que eu desista da caminhada, meu querido. Agora, os que se perdem, que eu quero destacar aqui agora, eles são alvos também do amor de Deus. Meu querido, vai dizer que Adolf Hitler, quando era um bebê, uma criança, Deus não o amou? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, amado, todos que se perdem. O mais miserável pecador que se perde, ele vai para o inferno, ele vai para o juízo eterno, sendo amado por Deus, sendo alvo do amor de Deus. Ah, irmão Mauro, mas não, Deus só ama os crentes. Não, Deus não ama só os crentes, não, meu querido. Há 2 textos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando foi que Deus deu o Filho dele? Quando todo mundo era crente da Assembleia de Deus? Não. Quando todo mundo estava ainda no pecado da miséria. Paulo fala, e Deus prova-nos o seu amor em que Cristo Jesus morreu por nós, estando nós ainda nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, o amor de Deus, ele não é maior para com a minha vida do que para com aquele que está lá fora, matando, roubando, prostituindo. Todos são alvos do amor de Deus. A diferença é que aqueles que aceitaram a Jesus se renderam a este amor. E aqueles que lá estão ainda não o fizeram ou talvez não o farão. Mas Deus os ama da mesma forma. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem hora que a gente dá um ataque de ira, de raiva, que a gente gostaria de mandar uma bomba lá em Brasília, mandar uma bomba lá no judiciário, mandar uma bomba explodir com tudo. Quando a gente vê um noticiário de um pedófilo que abusou, estuprou, quando aconteceu aí na emissora que mostrou aí um médico abraçando aquele rapaz, ele carece do amor de Deus. Ele necessita do amor de Deus. Ele tem que se render a esse amor, se deixar ser moldado, transformado. Então, meu querido, eu quero destacar o seguinte, que ser amado por Deus não é tudo, não é o suficiente. É preciso corresponder a este amor e se deixar ser moldado por este amor, por este Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Meu querido, a predestinação, o que Deus estabeleceu, Ele fez como um ato de amor, tanto para os que se salvam, como para aqueles que se perdem. Deus ama a todos indistintamente. Posso dizer que Ele tem uma dor no coração quando um pecador morre nos seus delitos, nos seus pecados, sem arrependimento. Aquela alma vai encontrar com Deus lá no juízo eterno. Deus sente um pesar e uma tristeza quando um crente que já frequentou a casa do Senhor encontra-se desviado, ou que está dentro da casa de Deus, fingindo de crente, brincando com o amor de Deus, acreditando que por ser amado por Deus é o suficiente, que o amor de Deus pode justificar a sua vida de pecado, a sua vida de engano, a sua vida de luxúria e a sua vida de prazeres. Meu querido, ser amado por Deus não é tudo, não é o suficiente. Alguém pode ser amado por Deus e ainda assim perecer no fogo do inferno, no fogo do lago de fogo eterno. Me faz lembrar aquele jovem rico
Jesus o amou, o texto é claro, Jesus o amou. E Jesus fez por ele uma proposta, meu querido. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. E você terá um grande tesouro no céu. Naquela hora, aquele rapaz se entristeceu. Ele voltou para trás. Eu penso que Jesus olhou para aquele rapaz com um certo olhar de pesar, um certo olhar de tristeza. Sabe por quê? Ele certamente encontraria aquele rapaz novamente, mas não mais para a oportunidade de salvação. Mas aquele rapaz encontraria a Deus diante do grande trono branco. Meu querido, é possível sim alguém ser amado por Deus e ainda assim ser lançado no lago de fogo eterno, em virtude das escolhas que fez. Meu querido, como eu já disse, o plantar, que cada um planta, é opcional. Plantar o bem ou plantar o mal. É um direito seu. Agora, a colheita, esta é obrigatória. Você vai colher, querendo ou não. A colheita, ela é obrigatória. É nesta hora que muita gente vai chorar e vai gemer. Meu amado, que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra no seu coração. Amém, querido? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nesta hora nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos pela eleição e pela predestinação. Meu Deus, o Senhor não nos escolheu aleatoriamente. Meu Deus, aprove ao Senhor enviar o seu Filho para estabelecer a igreja. E todos aqueles que o aceitassem fariam parte desta igreja, o corpo de Cristo. Eles seriam, meu Deus, adotados como filhos de Deus. Meu Deus, nós somos filhos do Senhor, herdeiros do céu, de todas as promessas que o Senhor nos assegurou na sua palavra. Meu Deus, nós recebemos o convite, meu Pai. Cada um de nós recebemos o convite. Nós não queremos jogar esse convite fora. Nós não queremos negociar com a carne. Nós não queremos negociar com o mundo. Nós não queremos negociar com o pecado. Nós não queremos negociar esse convite com o diabo, Senhor. Nós queremos guardar esse convite, porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, Senhor. Nós não começamos esta caminhada para parar no meio do caminho. Dá-nos força para prosseguir. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, que seja, meu Deus, um tempo de renovo, um tempo de conserto, um tempo de despertamento espiritual, um tempo de um novo propósito, porque nós compreendemos pela Tua palavra que não basta ser amado pelo Senhor, é necessário, meu Deus, nós correspondermos a este amor. É necessário, meu Deus, que esse amor venha nos moldar, nós permitamos que este amor venha nos transformar cada dia mais. Meu Deus, nós queremos te agradecer pela grande salvação que o Senhor nos ofereceu lá na eternidade. Meu Deus, porque para o Senhor não existe passado, presente e futuro. O Senhor é o Deus da história, o Senhor sobre todas as coisas. Tu tens o controle sobre tudo. Prepara-nos, santifica-nos para o momento do arrebatamento da igreja. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, estarei subindo sobre as nuvens. E eu tenho a certeza que você também estará subindo sobre as nuvens. Eu tenho certeza que após esta palavra de Deus ao seu coração, você vai ter um novo recomeço, você vai se apegar ao convite
eu encontro com você por sobre as nuvens. Meu amado, a volta do Senhor está mais perto do que quando nós aceitamos a Ele. Perseveremos até o fim, porque em breve nós encontraremos Ele face a face. Fique na paz, Deus o abençoe, em nome de Jesus.